E nós já estamos também com o doutor professor Saulo Stefanoni Ali, ele que é especialista em Direito Internacional. Professor Saulo, muito bom dia para o senhor. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Nacional. Bom dia, é um prazer, estou à disposição. Isso, muito obrigado ao senhor. Bom, qual é a leitura que o senhor faz dessa situação de momento na Bolívia, ou seja, renúncia de Evo Morales, Congresso irá se reunir agora para referendar ou não, portanto, a esse pedido de renúncia. Como é que o senhor avalia essa situação e se ela pode ter algum desencadeamento também para os demais países da América, doutor Saulo? É uma pena que a situação tenha chegado a este ponto. Me parece que a decisão de renúncia do presidente Evo Morales foi uma decisão de violência ao povo. No entanto, talvez ela tenha sido um pouco tardia, infelizmente. A verdade é que a própria OEA avaliou que a eleição não tinha transcorrido por um processo claro e legítimo. E também essa que seria a disputa para um quarto mandato consecutivo do presidente Evo Morales, ela tinha sido viabilizada por meio de decisões bastante discutíveis da corte boliviana, não é verdade? Olha só, a Constituição boliviana não permitiria que ele disputasse novamente as eleições, mas ele obteve uma decisão da corte que simplesmente considerou inválidos esses dispositivos constitucionais. Isso levou realmente a uma deterioração muito rápida do cenário político boliviano. Associado a isso, ele efetivamente não conta mais com o mesmo apoio popular que já contou em outros tempos. E todos esses elementos somados acabou levando a uma situação de confronto entre as posições políticas na Bolívia, que a gente espera que rapidamente se encontrem a paz, encontrem o diálogo, se restabeleça. Houve a renúncia sucessiva do presidente, do gabinete do presidente e dos ministros e do presidente da Câmara e logo depois do presidente do Senado, de modo que os substitutos constitucionais para o cargo de presidência acabaram sendo todos eles esvaziados. A expectativa é de que o judiciário assuma a função e convoque novas eleições. Na verdade, esse seria o caminho mais adequado. Entendo. Agora, a queda de Evo Morales se deu pela suposta fraude na contagem dos votos, algo parecido nesse sentido, professor Saulo? A democracia é um sistema muito interessante, porque ele, por vezes, gera a ideia na maioria de que ela pode fazer qualquer coisa simplesmente porque tem a maioria. E a minoria deve ser sempre respeitada, na verdade. Uma democracia legítima é uma democracia que respeita as minorias. Mesmo no período em que tinha maioria absoluta de votos, a reeleição de Evo Morales, a partir do terceiro mandato consecutivo, já era discutível. E a decisão da Corte Constitucional boliviana de simplesmente colocar de lado as normas que impediriam uma nova disputa, equivale a dizer para a minoria e para todos que os seus interesses não serão preservados, não serão respeitados, que a ordem constitucional não será preservada. Isso é uma coisa muito ruim. Associado a isso, há uma deterioração do cenário econômico também. A Bolívia é um país pobre, mas que já teve circunstâncias muito mais favoráveis do que tem hoje. A negociação do gás, os contratos do gás com o Brasil já estão próximos do fim e há uma renegociação à vista. A Argentina, que é outro parceiro comercial importante também, em uma crise grave. Então, todos esses elementos acabam contribuindo para o enfraquecimento de Evo Morales. No entanto, mesmo assim, houve a tentativa de perpetuação mais uma vez, e isso com certeza causou todo esse desajuste político, essa instabilidade política na Bolívia que a gente espera que se restabeleça. Agora,
caso da ONU, de alguma forma, como fiscalizadora do processo eleitoral, e ter realmente reconhecido que houve fatos estranhos na contagem de votos e sugerindo, inclusive, uma nova eleição. Quer dizer, esse fator ONU, de alguma forma, pode ter sido decisivo para o posicionamento das Forças Armadas em exigir ou solicitar a renúncia de Evo Morales? O organismo que, de fato, acompanhou as eleições de perto é a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. OEA, me perdoe, eu que me equivoquei. Imagina. E, bom, é importante a gente ter em mente, hoje em dia a gente precisa reafirmar isso, que cada Estado tem o direito de se autodeterminar e se auto-organizar. No entanto, esses organismos internacionais, eles são fundamentais porque eles acabam, têm um prestígio por serem elementos externos, possivelmente neutros, respeitados. Então, a opinião, né, a auditoria feita por um terceiro externo, sem dúvida nenhuma, demonstra que Evo Morales ou essa agremiação política estaria tentando corromper a própria democracia interna, né? Isso gera, de fato, um desconforto muito grande, seja no contexto internacional, seja internamente. E de que forma o senhor avalia o posicionamento dos países da América Latina, da América do Sul, em relação à queda de Evo Morales? Ou seja, os dirigentes vêm se manifestando, aliás, o mundo todo, né, se manifestando sobre aí a queda de Evo Morales, professor Saulo. Me parece que o presidente Evo Morales, se em algum momento errou, né, nos últimos movimentos parece ter tomado uma atitude de grandeza, né, de renunciar com a tentativa de preservar o Estado e a sua população de uma crise, né, como a que a gente objetivamente está vendo. Isso é algo a ser apontado, porque na Venezuela um grande ponto de crítica é que se imaginava que a saída honrosa e adequada de verdadeira preocupação com o povo para Maduro seria a renúncia, que ele não fez. E Evo Morales, me parece, tomou um ato de grandeza aqui. E eu percebo que os países vizinhos e os líderes dos países vizinhos estão bastante preocupados em reafirmar a sua posição política e dar apoio restrito a um determinado viés ou outro, quando, na verdade, o mais importante é reafirmar a importância da democracia, da compreensão, do diálogo, né? Manifestações que colocam em xeque os sistemas eleitorais, elas não são favoráveis, não beneficiam ninguém. Elas armam uma verdadeira arapuca para a nossa própria democracia no momento futuro, né? O sistema político eleitoral brasileiro, por exemplo, ele é muito respeitado no mundo, envolve pessoas muito sérias, comprometidas com o seu trabalho, né? Já foi colocado à prova muitas vezes e é descabido fazer comparações, né, nesse momento para capitalizar politicamente no cenário interno. Seria importante que os chefes de Estado, se forem estadistas de grandeza, estejam mais preocupados com o restabelecimento da normalidade na Bolívia do que com a capitalização política em seus próprios territórios. Quer dizer, na Bolívia terá que ter nova eleição ou mantém-se a eleição que já foi realizada e evidente, né, com Evo Morales fora do páreo? Os votos caberiam, portanto, aí para o segundo melhor colocado ou, de fato, tem que ter realmente uma outra eleição, professor Stefanoni? Bem, isso vai ser uma decisão boliviana, mas a verdade é que o sentimento, a legitimidade da escolha de um representante, ela depende de um processo transparente, né, confiável, né, que congregue todos. Então, me parece muito importante que as eleições sejam realizadas novamente em clima de respeito pelas diferenças e respeito pelas minorias também, né? A ideia de que um ou outro pode ser perigoso, né? Essa criminalização do oponente, ela não é saudável, não é favorável a nenhuma democracia. Pois não. Bom, o Itamaraty é evidente que já emitiu nota, né, claro, né, falando da
na certeza de que o país vai retomar, portanto, aí a sua ordem, né, institucional, tranquila, inclusive tanto o Brasil como também a Colômbia, que ingressaram na OEA, solicitando justamente uma atenção maior por conta dessa situação, né, boliviana, principalmente nos votos. Como é que você vê o posicionamento do Brasil também nessa questão, professor doutor Saulo Stefanoni? Bom, até ontem à noite o Brasil ainda não tinha se manifestado. Eu confesso que eu não tomei uma posição, ainda não tomei conhecimento objetivo dos detalhes do posicionamento brasileiro, inclusive perante a OEA, mas eu espero que o Brasil apoie a retomada da normalidade na Bolívia, né, e respeite uma eleição que seja legítima e que escolha, seja qual dos candidatos for, claro, dentro das normas constitucionais. Me parece que a retomada de Evo Morales como um candidato, ela é inadequada, ela é inconstitucional, ainda que o Tribunal Constitucional boliviano tenha adotado uma posição realmente muito discutível sobre esse tema, a alternância de poder é fundamental para a saúde da democracia também. Tá muito bem. Doutor Saulo Stefanoni, Ali, foi um prazer ter feito essa entrevista com o senhor. Queremos aqui mais uma vez agradecer por essa atenção, por essa gentileza, professor Stefanoni. Fico às ordens, é um prazer poder ajudar. Um bom dia para o senhor, muito obrigado pela atenção.